Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo pela TV Pax e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história do Jornal Alternativo impresso, que no sábado passado, dia 11, completou 16 anos de existência. Uma coisa muito interessante para mim. Vou falar também de 2 cursos que eu vou dar aqui na Pax, um de radiestesia e radiônica e um de neurologia, de neuróbica. Vou falar de neurologia, mas o curso é neuróbica e ginástica cerebral, que são exercícios para a gente ativar o funcionamento do nosso cérebro. Mas antes disso, eu vou entrevistar a Marisa Lascani, que trabalha com a gente no escritório do Jornal Alternativo, fazendo leituras de quiromancia, que é leitura da mão, e leitura de borras de café. Hoje, a Marisa vai falar especificamente, explicando bem para vocês, o que é a quiromancia. Bom dia, Marisa. Bom dia, Roberto. Tudo bom, querido? Tudo ótimo, né? Tudo. É um prazer novamente estar aqui com vocês, nessa data tão importante para o Roberto, para o Jornal Alternativo, para mim também, para vocês, na Pax, falando desse oráculo maravilhoso que é a quiromancia. Nós vamos falar muitas coisas, eu até já vou começar aqui mostrando para vocês um gráfico, né? E vamos falar especificamente hoje de cada... Aí nós estamos mostrando aqui para vocês o que todos nós temos nas nossas mãos. Aí você fala, eu estou olhando a minha mão, eu não tenho todas essas linhas. Às vezes nós não temos visível, mas todos nós temos essas linhas, porque elas representam a nossa energia em vários campos. Não é visível a olho nu, é isso que eu queria dizer, não é visível a olho nu, mas todos nós a possuímos, com mais intensidades ou com menos intensidade. Então, esse é um oráculo que eu estudo há muitos anos, eu gosto muito desse oráculo, porque ele trabalha muito a autoestima, o talento e a abertura da pessoa, né? Nós também vamos falar sobre o inconsciente, o subconsciente e o consciente, que está presente nas nossas mãos, certo? Certo, Roberto? Então vamos falar do inconsciente primeiro. Olha, o consciente é o que nós estamos vivendo hoje aqui, certo? Então, o que nós somos hoje? Eu sou a Marisa, ele é o Roberto. Então, a gente teve uma vida, nossos pais, nossas famílias, enfim, nossas profissões, o que nós, ao longo desses anos, nós convivemos. Então, isso é o consciente, é esta vida. O inconsciente é o que a gente traz de outras vidas, é aquela bagagem que vai aprimorando o nosso ser, seja ele espiritual, mental ou emocional. Então nós vivemos algumas situações muito prazerosas. Então gostamos de algum instrumento, ou temos afinidades com alguma cultura, ou enfim, sabemos que aquela cidade fez parte, ou aquele lugar fez parte da nossa vida em algum momento. Então, isso é o inconsciente. Então, todo mundo fala assim, eu sinto que eu estive já aqui neste lugar. E isso é o nosso inconsciente que traz. Muitas pessoas falam assim, eu tenho certeza que eu já tive origem indígena. Com certeza. Eu tenho certeza que eu vivi na França. Com certeza. Eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa de cigana, porque eu gosto daquela festividade, daquela alegria, enfim, daquela situação toda que se apresenta nas festas ciganas ou nos seus
na sua cultura, digamos assim, na sua cultura. Então, isso é o nosso inconsciente. Ele traz coisas, e às vezes as coisas até que a gente... muito importantes para nós, certo? Tocar um instrumento, falar um outro idioma com muita facilidade, enfim, várias outras coisas que a gente traz no nosso inconsciente. E o subconsciente? O subconsciente é a ligação entre os dois. Então, o que a gente traz no nosso subconsciente? O subconsciente é aquela chave. Nós colocamos assim como a nossa vontade de realizar algo que nós não conseguimos realizar em outras vidas. Ou começamos e não terminamos. Então, o subconsciente é muito aquilo que nós queremos realizar. Então, a gente coloca assim, bom, por exemplo, tem pessoas que conseguem largar de fumar sem nenhum adjetivo. Isso é o seu subconsciente que trabalha com você. Ou mesmo curar alguma doença, assim, o câncer ou qualquer outra coisa, porque o subconsciente, não, eu vou me curar, eu sei que isso é um momento, eu vou passar por isso. E essa é a atividade do subconsciente, né, Roberto? Uhum. Entendeu? Não é um otimismo, é uma outra chave, é uma consciência de vontade, entendeu? Certo? Mas vamos falar da quiromancia, porque aí a gente, não é mesmo, Roberto? E por que eu falei de tudo isso? Porque ela está muito presente nessa situação. Eu vou mostrar para vocês algumas linhas e depois outros gráficos para vocês verem. Olha, aqui está bem específico a linha da vida. Ela começa bem assim do lado do indicador, nesse monte que nós chamamos de Monte de Vênus, tá? Ela está localizada aqui, ó, certo? Certo? Ela faz esse arco na nossa mão. Ai, Marisa, a minha nasceu lá em cima, não tem importância, ela pode nascer mais para cima, mais para baixo. Ela pode ser, ai, a minha linha da vida é curta, ou a minha linha da vida nasceu lá em cima. Isso é da intensidade. Linha da vida curta não quer dizer nada com o que vai viver pouco. A pessoa tem um dinamismo, ela vai para a vida mais rápido, ela decide sua vida ainda na adolescência. Vou montar um negócio, vou morar em outro país, enfim. São pessoas extremamente mais dinâmicas, digamos assim, mais arrojadas, certo? Certo? Então, essa é a linha da vida. Depois nós vamos falar da linha da cabeça, tá? Aqui está a linha da cabeça. Ela também nasce geralmente no monte aqui de Vênus, também embaixo do dedo indicador. Mas também ela pode estar em vários, desta parte aqui, ela pode nascer aqui, aqui, aqui. Não tem assim, pode nascer junto com a linha da vida, pode nascer separado da linha da vida. Ela, o que ela responde? Ela responde sobre o nosso mental. O nosso mental é muito importante porque ele fala das nossas... o nosso mental é o nosso motor, ele fala da nossa consciência, do que nós estamos fazendo, pensando, resolvendo no nosso mental. As pessoas que têm deficiências mentais, geralmente essa linha ela é muito curta, ela tem interrupções, ela não vem assim muito clara, mas não é o caso. E também a extensão dela, aonde ela vai, para que monte ela vai, tudo isso corresponde à linha mental, certo? Agora nós vamos falar da linha do coração, que nasce aqui embaixo do dedo mindinho, né? Esse dedo menorzinho aqui, e segue para o Júpiter. Ela pode ser reta, ela pode ser curvada, ela fala das nossas relações afetivas, não só com o nosso parceiro ou parceira, mas também com os nossos familiares e até mesmo com a sociedade, certo?
Tudo bem assim? Então tá. Então vamos dar uma continuidade aqui para a gente falar de coisas bem bacanas, tá? Que mais? Aqui tem um gráfico que eu trouxe sobre os montes. Né? Esse monte os montes são muito importantes, né? Porque eles falam aí os dedos, os montes, certo? Então vamos lá. Nós vamos começando pelo o monte os montes. Pronto, vamos lá. Vamos começar pelo monte de Vênus, que é esse monte aqui. Tá? De Vênus. Esse gordinho aqui, bem embaixo do polegar. Né? Quando os montes, ele fala da nossa... como ele está ele sustenta a linha da vida, ele fala muito dos prazeres que a gente tem com a vida. Ele manda aquela energia. Então, quais são os prazeres da vida? Essa coisa da gula, do sexo, da amorosidade. É um monte que trabalha muito essa situação da linha da vida, né? Da sustentação. Aí nós vamos identificar o outro monte, que é o monte de Júpiter. O monte de Júpiter é esse aqui, embaixo do dedo indicador. Ele fala sobre o nosso o nosso senso de justiça. Ele fala sobre a nossa dinâmica em resolver as coisas. Ele fala muito também da nossa religiosidade e também da nossa vontade. As pessoas que têm esse dedo pronunciado e esse monte pronunciado também são pessoas que vão para a vida muito rápido e têm assim situações de sucesso mais rápido, digamos assim, na vida, né? Mas é tudo uma questão de trabalho, né? Depois é o seguinte, depois nós temos um monte de Saturno, que é neste aqui, ó. Tá? Embaixo desse dedo. Aí também nós falamos da nossa responsabilidade, tá? É o dedo de Deus, da nossa responsabilidade com tudo que nos cerca, tá? Com a nossa vida mesmo, com nossos compromissos conosco, porque primeiro de tudo nós temos compromisso conosco, depois com a sociedade, lógico, com a nossa família, com os filhos, com a nossa sociedade, com tudo, com a espiritualidade e com tudo, mas ele fala da responsabilidade, né? Depois a gente vai falar do Monte Sol, que é o meu preferido, que é esse aqui, ó, tá? Por que ele é meu preferido? Porque ele trata do talento e da autoestima, né? Do talento e da autoestima, que são duas coisas importantíssimas nas nossas vidas, né? Nós temos sempre que valorizar os nossos talentos. Nós temos que ser persistente com os nossos talentos. E isso dá um gatilho na nossa autoestima. Tá? Depois eu vou voltar e me explicar melhor sobre isso. E o último, que é o dedo de Mercúrio, tá? Que é o dedo mindinho, aí fala sobre o quê? Sobre a comunicação, sobre também como nós resolvemos essa questão de financeira em nossas vidas. É o dedo da comunicação. Como eu falei de todos os dedos, as pessoas me perguntam, ainda não falei do polegar, as pessoas me perguntam,
se deve usar anéis. Sim, deve usar anéis, quem gosta, quem quer e quem se identifica com anéis, né? Marisa, então onde eu uso? Então mais ou menos eu dei uma dica. Aqui é a comunicação. Aqui é o seu talento. Aqui é o seu Deus interior, a sua proteção, a sua responsabilidade. E aqui é a justiça e o poder. Quer dizer, quem tem assim um cargo de liderança, ou um juiz, ou um advogado, ou enfim, um empresário, ou alguém que tem um cargo que lidera muitas pessoas, é sempre bom usar um anel aqui que tem essa característica, né? Agora vamos falar do dedo polegar. O dedo polegar, que está aqui, vontade e razão e vontade, lógica é sinônimo de razão, né? Vontade, o que é a vontade? A vontade é aquilo, né? Tenho vontade de tomar um sorvete, tenho vontade de ganhar na Mega Sena. Então, isso é a chave. E aqui é o quê? A lógica. Mas para mim ganhar na Mega Sena eu tenho que jogar. Para mim tomar um sorvete eu tenho que sair para ir na sorveteria comprar um sorvete. Então é a lógica, tudo isso aqui. Nesse dedo, que é o polegar, tá? Tá. E no polegar, desculpe, aqui nós não devemos usar anel. Por quê, Marisa? Porque aí prende a energia. Não dá sustentação nessa energia, que é a vontade e a razão, ou a lógica, tá? Muito bem, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí. Agora fala um pouquinho como é que é o teu atendimento e se você dá cursos de quiromancia. Sim, eu dou cursos de quiromancia, dou workshops de quiromancia e o meu atendimento é sempre lá no Jornal Alternativo, que está colocando aí o telefone, o endereço, o e-mail, enfim. E a gente atende lá com o café e com a quiromancia. Tá? O telefone, por favor. O nosso escritório é em Pinheiros, na rua Arthur de Azevedo, 1191. E o telefone é 3063-1115. Vocês podem ligar, que eu dou mais informações e marco horários de atendimento com vocês e com a Marisa. Isso, exatamente. E posso continuar? Não. Tá. Então eu vou agradecendo aí a vocês todos. Eu queria falar do Monte da Lua, que trata da espiritualidade e da espiritualidade o monte da espiritualidade, do sentimento também. Bom, é um estudo muito amplo, muito grande, eu faço isso há muitos anos e gosto muito. Eu espero poder estar com vocês em outras vezes aqui para a gente ir conversando. É um prazer estar na Pax, é um prazer estar com o Roberto, tá? Muito obrigada. Isso aqui você usa para leitura também? Ah, sim, essa é a lupa, né? Porque a gente precisa, né, Roberto? Para poder, olha aí, o Roberto tem muitas linhas na mão, ó. Muitas linhas, acho que a câmera, não sei se a câmera está pegando, Roberto. Não, mas não tem importância. O Roberto é um espírito muito antigo. É um espírito extremamente antigo. Aí me pergunto, Marisa, qual mão você lê? Eu leio as duas. Mas a mão que você escreve, pode ser a direita ou a esquerda, é a mão ativa. Então é a mão que você realiza as coisas nesse planeta, nesse momento. E a outra, que não é ativa, traz características da sua personalidade e de outras vidas e como você é, né? A personalidade da pessoa. Então, aqui na mão do Roberto, nós podemos dizer que ele é uma pessoa extremamente ligada à espiritualidade. Isso eu já sabia, porque eu conheço o Roberto, mas ele é uma pessoa que tem muitas linhas. Então, ele tem vários conhecimentos, então, várias atitudes a ser tomada ao longo da sua vida.
Então, ele nunca fica parado. Isso é muito bom. Ele sempre está resolvendo, engatilhando a sua vida, né? Quer dizer, não entra em depressão, não entra naquele estágio, né, Roberto? Está sempre procurando. Não, eu sei isso, então eu vou buscar. Eu tenho mais uma solução, eu vou buscar. Isso de todas as pessoas que têm uma longa caminhada, vidas muito longas, né? Várias vidas. Várias pessoas já fizeram a leitura, tanto da mão, da quiromancia, como da borra de café, no meu escritório com a Marisa, e todo mundo gostou muito, elogiou bastante. Então, vocês querendo mais informações, pode pedir para mim, eu passo, se for o caso, para a Marisa depois ligar para vocês e conversar e dar mais contatos. E o curso, Marisa, como é que é o formato? É uma duração longa? Como é que é? Olha, nós podemos fazer curso de 4 aulas, nós podemos fazer curso, eu acho melhor, de 8 aulas, e também aí um workshop de 4 horas, né? Que também a gente abrange muita coisa. Isso aí fica sempre a critério do que a gente for planejando e estudando e colocando em prática, não é verdade? E há quantos anos você começou com esse trabalho, Marisa? Olha, eu estudo a quiromancia há mais ou menos quase 30 anos. Mas que eu atendo, primeiro atendia só pessoas da família, amigos e tal, né? Mas efetivamente, ao mesmo tempo do jornal, uns 16, 18 anos, por aí, efetivamente. Uns 16 anos, para falar a verdade, é 16 anos mesmo. Aí atendendo pessoas em geral. Atendendo pessoas, clientes, né? Mas como eu já vinha estudando, porque é um oráculo que eu gosto muito, tenho muitos livros, muita bagagem desse oráculo, eu procurei sempre ir me aprimorando com amigos e familiares, né? E como eu falei para vocês no começo do programa, a Marisa também faz a leitura da borra de café, que ela vai explicar isso numa próxima vez que eu a convide para vir aqui. Vai ser um prazer. Mas querendo informações sobre a quiromancia, me liga e eu passo o contato de vocês para a Marisa, porque no escritório tem sempre gente que pode atender. Agora a Marisa tem muitas vezes que ela está fora, então não dá para atender. E depois do intervalo, nós vamos falar um pouquinho do Jornal Alternativo e dos cursos que eu vou dar aqui na Pax, e vou contar a historinha do jornal e algumas historinhas que estão no meu livro Yoga para os Olhos, porque, como eu já disse para vocês, eu conheci o trabalho de exercícios para os olhos, pratiquei um tempo e depois de usar óculos de grau 58 anos seguidos, hoje eu não uso mais. Então, na segunda parte do programa, eu também passo alguns exercíciozinhos para vocês. Muito obrigado, Marisa. Prazer, Roberto. Prazer estar aqui na Pax, hein? Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Giripalihari Jai Gopi Jana Vallabha
estamos começando a segunda parte do Jornal Alternativo na TV Pax. E como eu disse no início do programa, eu vou contar para vocês a história de como surgiu o Jornal Alternativo Impresso, que completou 16 anos sábado passado. Uma coisa que é muito interessante, eu falo sempre nos meus cursos, no jornal impresso, aqui mesmo na TV Pax, no programa também que eu faço na Rádio Mundial, que nós devemos ficar atentos às coincidências, entre aspas, os acasos, entre aspas, que acontecem em nossas vidas. Porque muitas vezes esses acontecimentos nos levam para o melhor caminho nosso na atual encarnação. E o jornal foi assim, depois eu conto para vocês como é que foi, outro dia eu conto a minha iniciação na área espiritual, que foi fazendo programas na Rádio Mundial. Mas o jornal foi o seguinte, eu tinha uma livraria, tinha um espaço que dava curso, fazia atendimentos. Aí, numa época, a coisa começou a ficar um pouco apertadinha e houve problemas pessoais meus também, né? E um amigo me convidou para ir trabalhar como jornalista em Brasília. E a proposta financeira era muito boa e eu resolvi aceitar. Mas demorou um pouquinho para a coisa se concretizar. E aí um outro amigo aqui de São Paulo, José Fernando, ele chegou para mim e disse, Roberto, eu acho que você não deve ir para Brasília para esse emprego, não. Porque você faz um trabalho aqui que você gosta muito, com terapias, com espiritualidade. Aí você vai para Brasília para trabalhar, fazendo revistas de empresários, aí você vai perceber que os empresários só falam e só pensam em dinheiro. E o teu trabalho aqui é muito mais interessante. Então eu te digo uma coisa, eu posso pagar todas as tuas despesas do próximo mês, e aí você procura organizar novamente a livraria, os teus cursos, para você poder ficar aqui em São Paulo. Eu vou gostar muito que assim eu continuo te encontrando e conversando com você toda semana. Eu achei muito curiosa a proposta do José Fernando e fiquei pensando, mas como é que em um mês eu vou reajustar todo o trabalho que está meio paradinho há uns 2 meses já? Aí eu tive uma ideia, vou fazer um jornal para divulgar os cursos que eu dou, principalmente o de pranaterapia, e cursos de amigos que eu conheço, que eu divulgarei também, e eles darão cursos aqui no meu espaço. Aí vi o preço que custaria o jornal, com 5.000 exemplares, e falei com o José Fernando que seria isso que eu iria fazer, ele gostou bastante. Aí eu conversei com vários amigos, fiz entrevistas, falando dos cursos, dos atendimentos, falando um pouco de espiritualidade. E esses amigos disseram que me ajudariam a distribuir o jornal. Eu achei ótimo, porque a distribuição é um pouquinho mais complicada. Muito bem, o jornal saiu, eu passei quantidades para os amigos, e também eu fiz a distribuição em vários locais que eu conhecia. Curiosamente, no editorial do jornal, eu dizia que o jornal só teria uma edição. Não seria um jornal que ia sair sempre. Mas, curiosamente, uma semana depois que começamos a distribuir o jornal, eu comecei a receber vários telefonemas de pessoas dizendo, eu gostei muito do seu jornal, quero assinar. Eu digo, para não dizer que não podia assinar, eu disse, me dá o seu nome, o seu telefone, depois eu vejo o que podemos fazer. E também comecei a receber telefonemas de terapeutas, de espaços, dizendo que queriam colocar anúncios no jornal. Aí eu pensei, bom,
me parece que, considerando essa porção de telefonemas, o meu caminho agora é fazer esse jornal. E aí eu comecei a fazer o jornal, isso foi há 16 anos, como eu falei para vocês, e hoje nós já fizemos 113 edições, sempre dando boas notícias, entrevistando terapeutas muito competentes, que também nos ensinam muitas coisas, e também com muita coisa ligada à espiritualidade. Por exemplo, uma informação que eu vou passar para vocês agora, parece que o dengue está crescendo muito em São Paulo, né? E eu já tinha lido já tinha publicado um trabalho de uma médica do Rio de Janeiro, dizendo que os medicamentos, os remédios homeopáticos, têm excelente resultado para curar a dengue muito rapidamente. E que os alopáticos parece que não têm essa possibilidade, não. E ontem, uma dona de uma farmácia homeopática, ela me ligou e disse que, de fato, tem vários remédios homeopáticos que estão tendo bons resultados para a dengue. Então, eu acho que vocês podem até falar com a Helena, que é a dona dessa farmácia. O telefone dela é 5583-2135. Ou então passem em outras farmácias homeopáticas e vejam as informações que vocês podem obter. Como eu falei, eu também trabalho com yoga para os olhos, que eu aprendi exercícios com vários terapeutas dessa área, li vários livros e fui praticando os exercícios do livro e usando esse óculos furadinho, que não tem grau, mas é um excelente exercício também para os olhos. E como eu já disse para vocês, tive muito bons resultados depois de usar óculos de grau 58 anos, agora já tem quase 2 anos que eu não uso mais. Por isso que eu gosto de divulgar essas coisas sim. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer o livro, pode passar no meu escritório ou me telefonar para o 3063-1115. E o que eu faço é o seguinte: quem compra o livro e os óculos Yoga para os Olhos, eu dou de brinde 6 edições do Jornal Alternativo. Agora eu vou falar um pouquinho, que eu vou dar curso aqui na Pax de radiestesia. Quem não sabe exatamente o que é, radiestesia é trabalhar com um pêndulo para a gente fazer análises energéticas, físicas, mentais e emocionais com outras pessoas e também levantar coisas da nossa vida. E é um trabalho muito interessante que dá para a gente pendular uma pessoa, ver se o nosso trabalho terapêutico pode ajudá-la ou indicar outra terapia para ela. E eu dou esse curso ensinando como trabalhar com o pêndulo e com os gráficos radiônicos, e também dou uma aula sobre uma terapia muito interessante que chama cromoterapia causal, que se trabalha com o pêndulo, com um gráfico, uma mesinha radiônica com várias cores, e a gente pendulando pelas cores, a gente levanta o diagnóstico de problemas físicos e emocionais da pessoa e trabalha com outras cores para equilibrar as pessoas. Então, se vocês quiserem fazer esse curso, que chama Radiestesia Radiônica, ele vai ser aqui na Pax, provavelmente vamos começar a semana que vem, mas vocês ligam para mim no 3063-1115 ou manda e-mail para o meu e-mail, que é j.alternativo@uol.com.br, ou vocês ligam aqui para a Pax e fazem as inscrições aqui.
E outro curso que eu vou dar aqui na Pax também, que é bem interessante, bem gostoso, eu chamo de neuróbica e ginástica cerebral. Hoje, com o excesso de informações e de trabalho que a gente tem, a gente está, de forma geral, e acho que os jovens mais ainda, usando menos o cérebro do que devemos usar. E se a gente usa menos o cérebro, a inteligência vai baixando um pouquinho. Então, esses exercícios são muito interessantes. Na última edição do jornal, tem uma matéria que mostra um estudo científico comprovando que as crianças, antes de entrar no colégio primário, elas num dia aprendem 25 vezes mais coisas que qualquer adulto, porque elas usam, as crianças, até antes de entrar no colégio, o seu cérebro inteiro. Hemisfério esquerdo é o racional, hemisfério direito é o criativo e o hemisfério reptiliano, na parte posterior da nossa cabeça, é a parte prática do cérebro. E as crianças, usando isso, aprendem muito mais rapidamente que os adultos. Então, eu quero desenvolver esses exercícios que são muito interessantes. Só para vocês terem uma ideia, um dos exercícios que eu passo sempre como desafio para as pessoas resolverem é: qual a metade de 8? O pessoal que pensa só no racional diz 4 e acabou. Eu digo, não é uma resposta só racionais. Pense que tem várias respostas corretas de qual a metade de 8. Eu vou falar para vocês algumas dessas respostas. Qual a metade de 8, além de 4? É muito simples. Oi. Oi é metade de 8. Oi. Tô é outra metade de 8. Então, aí você já tem mais 2 respostas corretas. E uma que é muito interessante, se você imagina o 8 assim, você corta ele na metade, você tem mais 2 respostas. A letra E e o número 3. Então, tem muita coisa interessante nesse curso de neuróbica e muitos exercícios. Vou só mostrar um pouquinho, que estamos encerrando o programa. Exercício de ginástica cerebral é você trabalhar as 2 partes do corpo, assim, formando X. Por exemplo, levanta o joelho esquerdo e toca com a mão direita. Levanta o joelho direito e toca com a mão esquerda. E você vai fazendo esses exercícios, e são exercícios que vão trabalhar os 2 hemisférios cerebrais, o racional e o criativo. E o prático é você fazendo coisas práticas na sua vida. Isso para mim tem dificuldade, né? Eu nunca fui muito prático, mas é interessante você arrumar as coisas na sua casa. Então, fazer um jardinzinho, plantar coisas, isso é um trabalho bem interessante para desenvolver o cérebro. Então, vocês tendo interesse pelo trabalho da Marisa, de leitura de mão, ou pelos cursos que eu vou dar aqui na Pax, de radiestesia radiônica e de neuróbica e ginástica cerebral, basta ligar para mim no 3063 1115 e os meus cursos podem ligar aqui para Pax, que os cursos vão ser aqui. Muito obrigado e até a próxima semana. E quem quiser mais informações também sobre o Yoga para os Olhos e conhecer o meu jornal, pode me ligar e eu mando pelo correio para o seu endereço uma edição do jornal para você conhecer. Muito obrigado e até o próximo programa.